Nesse vídeo eu vou trazer para vocês quais podem ser os próximos possíveis alvos do Bitcoin, onde está a maior liquidez no book de spot futuros e onde estão as maiores regiões de liquidação. E também vamos dar aquela analisada no nosso painel exclusivo da Encrypts para ver o que temos de boas oportunidades nas altcoins. Fala galera, Fênix na área, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui uma análise para a gente ver quais são os possíveis alvos de preço do Bitcoin, né? Onde está a maior liquidez nesse momento e as principais regiões de liquidação do preço. Porque aqui vocês sabem, quem me acompanha já sabe, já entende que o mercado ele funciona em busca de liquidez versus a direção dos alavancados. Mas antes de começar esse vídeo, eu já peço que você deixe aquele likezão para fortalecer o canal. Se não for inscrito, também já se inscreve para sempre receber as novidades que eu trago aqui para vocês. Então bora lá, galera. Estou aqui na minha tela TradeView, tempo gráfico de 1 hora. Bitcoin está nessa grande acumulação, esse grande range aqui que ele montou, mais ou menos entre 116 até tentativa de saída de 120. Temos o topo dele em 123, né? E a pergunta, né, que todo mundo se faz, quem entende isso é que será que esse rompimento, né, ele vai sair dessa região para cima ou para baixo? Tem alguns fatores que a gente tem que ir analisando e um dos principais deles é a liquidez que eu vou trazer aqui para vocês. Então, vamos acompanhando essa grande acumulação aqui, na minha percepção, essa marcação. E aí, quando a gente vai olhar a liquidez do Bitcoin, né? Eu gosto de trazer aqui para vocês o book da Binance de futuros, tá? Essa ferramenta aqui se chama Trade Light, é uma ferramenta de mapa de calor. E aqui na direita o book. Então, essas linhas amarelas, tá? Acima do preço são ordens de venda, né? E abaixo do preço são ordens de compra. Então, a gente consegue ver nitidamente que montaram uma barreira aqui, ó. Anteriormente tinham montado uma barreira aqui para cima, mas era tiraram, né, jogaram para cima, depois ele voltou, montaram outra barreira aqui embaixo, né, de grandes ordens, é onde o preço V está segurando, né? Detalhe que nos chama a atenção, que eu acho que vocês têm que ficar bem ligado nessa região, porque se for lá, não é certeza, mas pode sim gerar uma grande oportunidade, que é a região dos 115 mil dólares, galera. Essa aqui, ó. Por que essa região dos 115 mil dólares? Porque tem uma ordem de mais de 1.600 BTC colocada ali. Numa média, onde as ordens aqui são de 200 a 500 Bitcoin, mais ou menos 200, 300, 400, 500 Bitcoins é a média dessas ordens. E lá no 115 já há alguns dias tem essa ordem de mais de 1.600 Bitcoins, né? O que que eu quero dizer com isso? Se o preço mesmo realmente vir a essa região, pode ser uma grande oportunidade, né? Uma oportunidade como essa que aqui na Encrypts, esse movimento a gente denomina reset. E nesse movimento é onde estão grandes oportunidades no mercado. Se você não entende como que funciona um reset no mercado cripto, seguindo o conceito da Encrypts sobre esse movimento, eu tenho um vídeo aqui no canal bem explicativo sobre o reset, eu vou deixar ele aqui no card. Volta lá e dá uma olhada para poder se preparar se realmente isso acontecer. Pode ser que demore alguns dias ou pode não acontecer, mas a gente tem que ficar ligado nisso. Na minha percepção, não é à toa, né? Enquanto essa ordem estiver lá, não é à toa, né? Então vamos ficar ligado nessa região. Temos bastante ordem para cima até o 121 aqui. E para baixo temos bastante ordem até esse 115, que é a maior ordem, né? 1.659 bitcoins nesse exato momento da gravação do vídeo, né? Ah, Fênix, mas aí eu olho o Binance Futures, é verdade absoluta? Não, existe muita liquidez em outras exchanges também, mas como a parte de futuros, né, do mercado é que dita a direção da volatilidade, e hoje a Binance é a segunda maior bolsa exchange com maior volume e maior operíndice em futuros, perdendo apenas para a bolsa da CME. Então, aqui sempre dá um bom parâmetro. Eu estou olhando isso aqui há muito tempo, sempre me dá um bom parâmetro a Binance Futures, né? Eu gosto de trazer também, olhar o spot, né? O spot sempre me dá um bom parâmetro também.
Se a gente vir para o spot, a gente já olha que maiores ordens de compra estão até esse 115 também aqui, né? Tem mais para baixo, mas mais distante, ordens maiores. Estão até esse 115 e ordens de venda tem bastante aí, até tem aqui um cluster, né? Até o 125 a 126 e 121, 123, mas também está montado nessa região aqui em absorção de compra, se vir até os 115. E aí, outra coisa que é muito importante agregar aqui é saber, aqui a gente está olhando o book, né? Ordem de compra, de venda, spot futuros. Mas o que é muito importante vocês terem entendimento? Se a gente está falando de futuros, se a gente está falando de captura de liquidez, a gente tem que saber onde estão as regiões que tem maior grana para ser liquidada, né? E o preço pode buscar esses alvos. Então, eu gosto de olhar nessa ferramenta aqui. Eu estou no tempo gráfico de 30 minutos. E o que eu tenho aqui é o seguinte, galera, essas regiões amarelas, né, é onde tem mais grana para ser liquidada no Bitcoin. Então, eu tenho aqui um preço que ele vai flutuar mais nessas regiões, né? Aqui também, o valor da liquidação começa com a cor mais fraca e vai aumentando até ficar mais forte. Onde tem essas cores aqui, cinza, né, roxinho, lilás, roxinho fraco, também uma região de liquidação que aqui no caso pegou, aqui o preço caiu e pegou, mas aqui flutua mais porque não tem tanta grana nessa região para ser liquidada. Maior concentração abaixo do preço de grana para ser liquidada nesse momento está exatamente abaixo daquele 115, 114, 112. E acima do preço a gente tem maior região de grana de liquidação, acima desse 120, né? E depois lá em 124 até 126. E o que acontece, né, com essas informações? Como que vocês usam isso, né? Vocês têm que entender que quando o preço for nessas regiões, são grandes momentos de tomar decisão de grandes players, né? Muita gente vai ser liquidada, vai capturar muita liquidez e muita gente vai começar a tomar a decisão de abrir novas posições ali, né? Então tem que ficar ligado. A que se vir aqui é a oportunidade aí de pegar uma reversão. Pode ser que venha aqui, quando liquide essa galera aqui, tem que ver se vai tentar acumular aqui nessa região ou se liquida, daqui a pouco o long começa a subir e ele já vem voltando um pouco aqui, né? O Bitcoin ele tem que acumular um certo tempo, né? Aqui já estamos em acumulação praticamente desde o dia 11 de julho, né? Nessa região. E ele tem que acumular, né? Acumular energia para sim dar o tiro e capturar a liquidez nessas grandes regiões, né? E também em contrapartida, né? Quando a gente passando aqui um pouco o Bitcoin, deixa eu tomar uma água aqui, galera, que tá secando a garganta. Passando um pouco o Bitcoin aqui, agora indo um pouco para as altcoins, né? Tem um detalhe aqui que vocês têm que ficar ligado que desde o dia, aqui eu tô na dominância, né? Tempo gráfico de 4 horas. Desde o dia 6, deixa eu botar aqui para vocês, ó, desde o dia 6, tá? De julho, foi onde nosso RSI da Encryptus, ele cruzou aqui com a dominância, né? Então a dominância começou a perder força perante o BTC nessa data aqui às 5 da manhã, tempo gráfico de 4 horas. Ali abriu-se, né, até esse exato momento, uma grande janela de oportunidade em altcoins. Então, detalhe, a hora que eu tô gravando esse vídeo aqui, galera, é a hora que no 4 horas já está se cruzando novamente. Então, a dominância está ganhando força perante o resto, né, no tempo gráfico de 4 horas. Então, daqui para frente temos que ter cuidado. Ah, Fênix, mas agora acabou a alta das altcoins? Talvez não, né? Mas isso aqui já é um alerta para gente que notem que em toda essa janela de tempo aqui ficou bem distante o RSI, ele chegou a ficar muito sobrevendido aqui em determinados momentos, e agora ele pode estar tentando aí dar um repique ou retomar a sua tendência de alta. Aqui nada é impossível no mercado cripto. A grande janela de oportunidade ela foi aqui, muita gente pode estar entrando atrasada aqui e ficar presa aí, né? Ou ser liquidada comprando altcoins, né? Ou Ethereum, enfim, alguma moeda já esticada, né? Então fiquem ligados na dominância, tempos gráficos maiores, né? Eu monitoro tempos gráficos menores aqui também para tentar pegar a arrancada de reversões, né? Que estão aqui com o nosso RSI.
Se você quer entender e usar de forma gratuita esse RSI aqui exclusivo da Encryptus, eu tenho um vídeo bem explicativo aqui no canal, como que vocês vão entender ele, como que vocês vão adicionar no usuário de vocês TradeView. Eu vou deixar o link desse indicador, o vídeo, né, sobre esse indicador aqui no card, volta lá e dá uma olhada. Enquanto isso, né, a gente tem aí muitas oportunidades em altcoins, né? Com essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta exclusiva da Encryptus, a gente consegue identificar sempre quais são as melhores oportunidades, né? A gente tem uma moeda aí que está subindo há 2 dias, né? Hoje é o terceiro dia dela subindo, que é a SPK, galera. SPK está subindo há praticamente 3 dias, né? Eu acabei que essa moeda foi dia 21, né? Eu vou até vir aqui no gráfico dela. Dia 21, meio-dia, foi onde eu vi o primeiro, onde ela estava começando a movimentar, né? Então vamos ver aqui, dia 21, meio-dia foi quando ela começou a movimentar, que eu vi ela. E foi quando eu enviei, né, uma informação de um boot que a gente tem, além do painel, a gente tem um boot ali com algumas informações específicas no Telegram, e eu enviei essa informação para a galera ficar de olho nos grupos da Encrypts, né? Então a gente está falando aí de uma oportunidade que gerou em torno até esse momento de 246%. Muita gente surfou esse movimento. E aí aquele movimento clássico, né, que a gente ensina para a galera, né, aquela injeção de operante violenta, aquela queda brusca no long short ratio, e aquela pancada de liquidação de short nessa última agulhada aqui acabou liquidando mais de 7,5 milhões, né? E aí, como que a gente tem essa percepção, né? Óbvio que é com tempo de conhecimento, mas usando também uma ferramenta específica que nos dá essa informação em tempo real. Então, essa moeda aqui, para vocês terem uma ideia, né? Vamos até colocar aqui no layout top 3, né? Mostra os ativos, as moedas que estão fazendo mais trades nesse momento, né? As trades no diário, no caso, né? O dia virou ontem às 21 horas. E a gente tem aí a SPK fazendo mais de 7 milhões de trades, enquanto que a gente tem Ethereum em segundo fazendo 3 milhões de trade. E o BTC, né? Vamos ver onde está o BTC aqui. BTC está em 15º, fazendo 1,14 milhões de trades, muitas moedas na frente. E existe um conceito sobre esses trades, né? Como existe um conceito sobre esses outros indicadores, né? Basicamente, onde estão mais robôs atuando. Onde estão mais robôs atuando é onde tem mais interesse nesse ativo. Então, por isso que quem tem acesso a essa ferramenta exclusiva, quem tem o conhecimento para poder usar essa ferramenta, consegue surfar essas oportunidades como uma SPK, como uma Saara aqui que está arrancando também, né? Muita gente surfando. E todo dia, praticamente, né? Toda semana, nem vou botar todo dia, toda semana tem diversas oportunidades como essas aqui no mercado cripto. E se você quer conseguir surfar essas oportunidades, ter o conhecimento correto para poder pegar essas oportunidades, ter acesso a essa ferramenta exclusiva para sim conseguir também surfar essas oportunidades e fazer realmente lucros diferenciados aqui no mercado cripto, eu te convido a fazer parte do nosso projeto em Criptos Membros. É um canal no Telegram, onde eu faço lives segundas e quartas, ensinando todos os nossos conceitos, como funcionam as ferramentas que eu uso, como usar esse painel, como funcionam os indicadores do painel, como entender a liquidez, como entender de indicadores de futuros, como entender dos nossos indicadores da Encryptus no TradingView. E todas as lives anteriores estão gravadas no canal para estudo e você também, de brinde, vai ter acesso a essa ferramenta. Eu vou deixar o link de informações do Encryptos Membros aqui acima do vídeo e também na descrição do vídeo. Se ainda ficar com alguma dúvida, pode me chamar no meu perfil pessoal do Telegram. Então, esse layout aqui é um layout padrão, galera. Eu gosto de usar esse aqui, né? Exponencial BTC 5 minutos. Que ele me dá a ordem das moedas mais forte que o BTC num tempo gráfico de 5 minutos, mas pode ser 15 minutos, 1 minuto. Tem diversas configurações aqui. Não existe configuração certa ou errada aqui, né? Existe a configuração de acordo com a necessidade de cada um aqui. Então, a SPK ainda está muito forte. Temos Saara arrancando com força. Forte 3 também arrancando. E assim sucessivamente, muitas oportunidades, né? Porque independente, né? Para quem não entende
a dominância, esse índice aqui, ele é formado por algumas altcoins específicas, né? Então, independente, às vezes, mesmo com a dominância subindo, ainda tem muita oportunidade em altcoins, né? Principalmente essa aqui que estão fazendo aquele ciclo de short squeeze delas, né? Galera, eu acho que por hoje é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se fez algum sentido para vocês, se agregou de alguma forma na vida de vocês, né, no mercado cripto, comenta aqui embaixo também, deixa aquele likezão para fortalecer o canal. Obrigado para quem ficou até o final e nos vemos no próximo vídeo.